Então, muito boa tarde. Como se recorda, esta manhã, no comentário matinal, eu expliquei-lhe que nós íamos fazer uma conversa improvável e que essa conversa improvável ia ser sobre a TAP, Transportes Aéreos Portugueses, TAP Air Portugal. Ora, o assunto tem toda a relevância, porque como você sabe, a empresa está na berlinda. A decisão de não nacionalizar, mas meter lá o Estado e levar cerca de 72,5% do capital para as mãos do Estado à conta do contribuinte é um problema, em minha opinião. E, pelos vistos, também não é só a minha opinião. E é isto que nós vamos discorrer hoje nesta conversa com o Sérgio Palma Brito, que é uma das pessoas que tem acompanhado o dossiê da aviação civil e particularmente da TAP e conhece muito bem o assunto. Sérgio, por onde é que vamos começar? Vamos começar pelos alicerces e é logo uma chatice. Então. Bom, uma empresa, qualquer empresa, é uma comunidade de acionistas, de gestores e trabalhadores. E a primeira condição para a competitividade da empresa é a qualidade da colaboração entre estes três atores. O que é que nós temos na TAP? Temos na TAP que o acionista-Estado desestabilizou a estrutura acionista, portanto, começou logo com a estrutura acionista, pronto, e agora atamancou a estrutura acionista. E atamancou, quanto a mim, da pior maneira, porque expulsou a única pessoa que sabia de transporte aéreo naquela empresa, e para quem não saiba, o David Neeleman é uma pessoa das mais respeitadas internacionalmente pelas companhias aéreas que têm criado e têm tido sucesso. Mas Sérgio, como é que justifica que a gestão dos últimos anos, já com David Neeleman, tenha feito a empresa crescer de tal maneira que, apesar do aumento das receitas e do número de passageiros transportados, acaba por perder em 2 anos, consecutivamente, mais de 220 milhões de euros? Vamos lá ver. O David Neeleman não é um deus e os privados não são deuses. E a TAP, sob a responsabilidade do David Neeleman, a TAP não tem bons indicadores mas há aqui uma coisa antes disso, é que a TAP, contrariamente a todas as outras empresas, as outras companhias aéreas da Europa, a TAP não publica os indicadores profissionais de gestão. Mas porquê que isso acontece? Porquê que os analistas que seguem este setor não reivindicam ou não instam a administração a publicar esses indicadores? Porque não fazem bem o trabalho. E atenção, a Administração Nacional da Aviação Civil, que é a entidade reguladora, devia exigir, e o próprio Governo devia exigir. Eu sou o único a exigir no meu blog, mas sou o maluquinho dos indicadores. Mas, se os indicadores fossem publicados, desde 2018 as campainhas de alarme tinham soado. O que é que quer dizer com isso? A reestruturação da TAP já devia ter começado em 2018? Pelo menos em 2018. As contas do primeiro semestre foram um desastre e o António Aldo Neves fez uma apresentação que toda a gente aceitou, que foi de conversa da treta. E escamoteou os indicadores de gestão. Que já eram maus. Eu posso dar uma ideia. Por exemplo, o load factor, a taxa de ocupação da TAP em 2019, da TAP SA, da TAP Companhia Aérea, porque a outra confusão é misturar a TAP SA com o Grupo TAP. Exatamente. Foi de 80,1%. Ou seja, vou-te só pedir para não pontapear o stand. Ok. Foi de 80,1%, quando na Suíça é 83,9%, na Vueling, também uma low cost, 86,9%, na British Airways 83% e na Iberia 82,2%. Quer dizer, a TAP não vende o suficiente. Depois, a TAP até tem custos unitários de produção em linha com as outras empresas. Portanto, curiosamente, o problema não está nos custos, se bem que os custos deviam baixar, porque os salários portugueses são mais baixos e quando se comparam custos unitários com empresas da Europa, os custos portugueses deviam ser mais baixos. Mas o que é dramático é que a receita unitária é ou inferior ou ali um bocadinho acima do custo. E isto depois traduz-se no indicador que a TAP não tem publicado, e agora tenho aqui um problema, mas eu sei de cor, que é a margem operacional. Então. A margem operacional da TAP SA em 2018 foi menos 0,8%
E em 2019, 1,4%. Mas as outras companhias europeias similares estão entre 7% e 12%. E já não falo da Ryanair e da Wizz, que estão nos 20 e tal por cento. Pronto. Mas uma empresa, uma companhia aérea, que tem esta margem operacional, está na zona de perigo, não de insolvência, aliás, contrariamente ao que eu escrevi no artigo, está numa zona de perigo maior. É de precisar da capitalização e precisar da autorização de Bruxelas. Que era aquilo que nem o Estado português podia fazer, porque seria uma ajuda de Estado e os próprios privados não tinham dinheiro para fazer. Exato, mas a ajuda de Estado pode e deve fazer, tem é que ter o programa de reestruturação que exige um plano de reestruturação. E o Sérgio defende que logo em 2018 o Governo devia ter começado a discutir com Bruxelas a reestruturação. Exatamente. Concretamente, o Ministro Pedro Marcos e depois o Ministro Pedro Nuno Santos. Deviam ter, mas quem é que vai pedir a um Ministro, que é um político, para impor a uma empresa um plano de reestruturação que vai ter custos sociais? Mas há uma coisa que obriga, e aqui cito o Pedro Nuno Santos, são os interesses do povo português, que não foram calculados. Sérgio, deixa-me pegar agora nessa questão da reestruturação. Se a reestruturação tivesse sido pedida pelo Governo português junto de Bruxelas em 2018, o custo seria completamente diferente. Seria completamente diferente e vamos lá ver, a TAP já em 93, 94 já precisou de uma autorização para uma ajuda de Estado. Mas nessa altura, o Ministro Ferreira do Amaral conduziu uma estratégia de uma maneira brilhante, porque fez um plano de estruturação antes de ir a Bruxelas. E quando foi a Bruxelas, foi recebido, há um vídeo aí na net, foi recebido como um senhor pelo Comissário dos Transportes e pelo então Comissário da Concorrência, o belga Carl van Miert. Para quem não se lembra, este Comissário da Concorrência chegou a pôr empresas americanas na ordem. Mas a TAP, nessa altura, o plano teve o seu custo. Entre 91 e 97, a TAP perdeu 37% dos seus trabalhadores, o que não é coisa pouca, mas isso fez com acordos de rescisão, com reformas antecipadas, etc. Bom, e houve incidentes e tudo mais. Mas o processo em 93, 94 foi exemplarmente conduzido. Sérgio, nós chegamos a uma situação agora em que temos dois problemas. Primeiro, a TAP já estava em dificuldades antes de ter aparecido a Covid. Portanto, quando o Governo português foi a Bruxelas defender o plano aliás, a injeção até 2,2 mil milhões de euros, Bruxelas disse que a TAP não estava dentro daquele figurino porque já vinha com problemas. Exatamente. Porque agora, vamos lá ver, quem tem aquela margem operacional que eu indiquei antes e quem tem aquele load factor que eu indiquei antes, está numa zona perigosa. Quer dizer que ao mínimo choque há um problema, e então com um choque Covid há um problema maior. Há aqui um aspecto que eu penso que pode ser um ponto para a TAP, é que o plano de reestruturação, em boa justiça, tem que reestruturar o que estava errado na TAP antes, e há muita cangalhada, mas por outro lado, a recuperação da TAP recuperada entra no espaço Covid, e aí eu não sei se é possível, já com a TAP reestruturada, ter apoio da linha Covid. Bom, agora vamos tentar perceber esta injeção de 1,2 mil milhões de euros e a própria alteração acionista na empresa. Bom, isto traz dois problemas. O primeiro é que a TAP vai entrar no perímetro orçamental e, portanto, nós vamos ter que integrar isto no déficit orçamental, na dívida pública e por aí adiante. A segunda questão é, o Sérgio acredita que estes 1,2 mil milhões sejam suficientes para este ano? Eu normalmente não respondo quando não conheço. Vamos lá ver, Bruxelas fez uma coisa que faz todo o sentido. Empresta mil milhões à TAP, que tem que reembolsar em 6 meses, o que é impossível. Isso é de rir. Não, mas não é de rir. É que eles dizem, a menos que a TAP apresente um plano de reestruturação que vá depois justificar uma ajuda do Estado, pode ser de 1.000 milhões, menos ou mais. Sim. Portanto, é um prazo, meus amigos, se não apresentam um plano que seja aceito nos próximos 6 meses, é a falência. Porque têm que devolver o dinheiro que receberam e se não o devolvem,
é a falência. Bom, mas apesar de tudo, o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos 6 meses, é que o Governo vai ter que montar um plano que vai prever a saída de mais de 1000 trabalhadores, vai ter que cortar rotas, vai ter de vender aviões, vai ter de perder slots para outras companhias aéreas. Quer dizer, normalmente, vamos lá ver, eu aconselhava que os ministros e os analistas lessem bem o regulamento de 2014, porque aquilo mete calafrios. Porque a TAP vai ter que dar cerca de 50% do dinheiro que recebe em ativos. Pode ser menos que 50%, isso depois depende. E há aqui uma janela de oportunidade, tipo milagre do professor Marcelo, que é: a Alitalia está em grandes problemas, ninguém quer a falência da Alitalia por causa da situação em Itália. Pode falir o próprio país. E pode haver aqui uma mesinha. Mas a TAP vai de certeza, até porque o plano de reestruturação é submetido aos concorrentes da TAP. Não vai ver. Eles têm que se pronunciar. E o que é que a British Airways vai dizer? Queremos slots de Israel e depois, eventualmente, slots de São Paulo e Rio de Janeiro, porque são as rotas mais rentáveis. O Nordeste brasileiro... As rotas são do Brasil e da África e dos Estados Unidos. São as rotas mais rentáveis para a TAP. São as rotas de longo curso, quer dizer, é Brasil, Estados Unidos e, como é que se chama aí, Angola. Porque a TAP, há aqui um aspecto que, se houvesse analistas exigentes, já teriam exigido ao David Neeleman que explicasse uma coisa. É que em 2019 a oferta de passageiro quilómetro no mercado do transporte aéreo cresceu 4,5% e na TAP cresceu 10%. Quer dizer, a TAP pôs uma oferta maior que o crescimento do mercado. Ou seja, deixe-me tentar perceber porque é que... baixo. Sim, mas deixe-me tentar perceber porque é que isso acontece. Acha que o David Neeleman e os acionistas estavam numa preocupação de pôr a empresa a crescer rapidamente para engordá-la e depois vender a algum parceiro europeu? Quer dizer, estavam nessa estratégia, eu custa-me a crer que o David Neeleman, com a experiência que tem, caia nela. Porque isso é a estratégia conhecida aí no mercado da lenha velha, que arde rapidamente quando há um incêndio. É a lenha velha. Mas ou seja, fica bem dizer que transporta não sei quantos mais milhões de passageiros, que entretanto tem mais de 100 aviões, não é? Transporta mais milhões de passageiros quando os analistas não são exigentes, quando a ANAC não faz o seu trabalho e quando o governo não faz o seu trabalho. Porque, primeira coisa, o número de passageiros é irrelevante. Quer dizer, um passageiro Lisboa-Porto vale o mesmo que um Lisboa-Lourenço Marques. Tudo isto... Maputo, que é para o pessoal não ficar sensibilizado. Maputo, perdão. Eu fui contra a guerra colonial. Vamos lá ver. Todo o raciocínio, todos os indicadores da aviação civil estão baseados numa coisa elementar, que é um passageiro que se desloca 1 km. E isto é o que conta como oferta. Quer dizer que um voo para Paris, que são 2000 km, um passageiro vale 2000. Mas para Maputo, que se calhar são 15.000, já vale 15.000. E, portanto, se eu fosse administrador da TAP, tinha dito ao António Aldo: olha, vá lá fazer o trabalho de casa e apareça quando não me falta o número de aviões, porque isso também é outra coisa que não faz sentido. Era aí que eu queria chegar. Repara uma coisa, a gestão do António Aldo Neves, que é o gestor nomeado pelos acionistas privados, foi um desastre, porque aliás comprova os resultados. Agora deixe-me perguntar-lhe, porque é que o representante do Estado, que, olha, o Diogo Lacerda Machado, por exemplo, que foi a pessoa que negociou todo aquele processo de reversão, como é que estas pessoas não se aperceberam que aquilo estava a ser um desastre e a ter custos para o contribuinte? Eu, sobre o Dr. Diogo Lacerda Machado, faço voto de silêncio. Mas não acha estranho que quem o Estado nomeou para fiscalizar... Vamos lá ver uma coisa. Primeira coisa, o chairman da TAP, o pomposo Miguel Frasquilho, falhou redondamente na missão do chairman, que é, antes de mais nada, gerir as relações entre os acionistas. Alguém alguma vez viu o Miguel Frasquilho e ter autoridade para isso? Não. Pronto. Depois, há uma coisa que eu não compreendo. É que os outros, mas enfim, quando se vai para administrador da TAP, é suposto conhecer-se um bocadinho o negócio. Ó Sérgio, a gente viu tanto comissário político naquela empresa nos últimos 30 anos. Uma coisa. Aliás, 40 anos. Se eu, por milagre,
ou por desastre, tivesse sido administrador da TAP, à primeira que eles não apresentassem os indicadores profissionais, eu fazia finca-pé. E exigia isso. Agora vamos pensar neste cenário. Se em 2018, os indicadores, qualquer companhia aérea tem indicadores mensais, que são os operacionais, mas está lá a tal oferta de passageiro quilómetro. Bom, tem indicadores trimestrais, semestrais e anuais. E fazem apresentações ao público. Aliás, se forem ao site da Air France KLM, está lá uma magnífica apresentação dos resultados do ano. Que não acontece com a TAP. Com a TAP ainda não está um relatório impresso de 2019. Portanto, eu sei mais sobre essas companhias do que sei sobre a TAP. Mas aqui, há de facto aqui qualquer coisa. Os administradores exigiram ou não exigiram? Não sei. E porquê que não foi publicado? Sim. Ou seja, vamos tentar agora olhar para dois cenários. O primeiro é, como sabe, antes de todo este processo, a TAP estava a falar, os acionistas estavam a falar com a Lufthansa, para ficarem com a TAP, tal como a Ibéria ficou, perdão, tal como a British Airways ficou com a Ibéria, ficou com a Air Europa. Bom, este processo está morto, não é? Porque a própria Lufthansa vai receber 9 mil milhões de euros de ajuda pública. Esse processo está morto, o que eu não sei é se começou mesmo. Porque, repare, lembre-se agora quando foi a privatização falhada de 2012. Nessa altura, houve notícias, a Ibéria, a British Airways, a Lufthansa, havia todos interessados. No fim, chegou o Efromovich. Portanto, houve aí um balão especulativo de informação falsa que empolou o espírito do português. Pronto. Ficámos todos com a sensação que havia muita gente interessada na TAP. Não era verdade. Qualquer. E a prova é que depois só apareceu o Efromovich e o David Neeleman, e o David Neeleman, isso é uma outra história que nunca foi claramente contada. Vamos lá ver. O David Neeleman é um tipo brilhante, mas não é um capitalista. Sim. Ele é um empresário que arrasta financiamento. Ele é um empreendedor que arrasta financiamentos. E o financiamento que ele arrastou para a privatização da TAP era o financiamento chinês da HNA. Aliás, ele, como fala da boca para fora, falava do tio rico que tinha na China. Não sei se lembra dessa. E, atenção, era não só um financiador potente, como trazia um outro negócio. Era ligar a China à América Latina via Lisboa, em vez do norte do Canadá. E esta ligação chegou a ser analisada, nomeadamente pelo CAPA, que é um dos melhores centros de inteligência sobre transporte aéreo, porque fazia sentido. Portanto, se a HNA não tem falido, a TAP tinha dinheiro e tinha todo o tráfego que viria da HNA China, sim, Lisboa, América Latina. A HNA faliu. Isso não, aliás, o Humberto Pedrosa tem uma expressão nessa altura que tem alguma piada, porque ele é muito calmo e alguém lhe perguntou, mas este financiador falhou, e agora? Ele disse, temos que arranjar outro. O problema é que não arranjaram. Claro. E tiveram que ir para leasing. Tiveram que ir para leasings de aviões, que agora custam para aí 400 milhões. Fãs da cor do dinheiro. Estou a dizer fãs da cor do dinheiro. Sérgio, quando olhamos agora para este processo, ficamos com a clara sensação que tudo foi mal conduzido. Foi mal conduzido. Foi conduzido pelo Governo, mal conduzido pelo Governo, pelos acionistas, e agora o Sérgio acha que o Humberto Pedrosa, que fica com 25%, ou talvez nem tanto, da empresa, não acha que isto é uma coisa de retórica só para mostrar ao país que afinal a empresa não é toda pública? Quer dizer, vamos lá ver, eu tenho... Humberto Pedrosa não tem dinheiro suficiente para meter na TAP, ponto final. Eu tenho, quer dizer, pode ter dinheiro, mas ele sabe que meter dinheiro não vai lá ter. Mete toda a parte menos uma companhia aérea. Agora, eu tenho imenso respeito pelo Humberto Pedrosa, desde o tempo, vá lá, em que fomos concorrentes nos autocarros de luxo. Aí nos anos 80, ainda ele era pequeno. Mas, e ele não vai entrar em jogos marados. Agora, pode aceitar, até porque ele tem negócios com o Governo, é melhor não indispor o Governo e sobretudo, o Ministro Pedro Nuno Santos. Mas ainda aqui, deixe-me ver. Quando se fala de empresas públicas, toda a gente denuncia os gestores públicos, não sei o quê, comissários políticos, não sabem gerir, Eu estou a redigir um livro sobre a TAP,
Sai em outubro, não é? Sai em Sérgio? outubro. Portanto, em outubro o Sérgio vai pôr cá fora um Isto- livro e é está lá, desde- o Sérgio diz que vai escrever tudo, vai publicar tudo. Não, tudo não, mas vou publicar o essencial desde 1944 até ao próximo futuro. E onde está a grande fraqueza do Estado, porque vamos lá ver, o Estado, quando se fala é Estado versus mercado. Não, senhora. O Estado na ocorrência é o ministro Pedro Nuno Santos. Não é uma abstração. É o ministro Pedro Nuno Santos, com o seu muito especial management style, absolutamente inadequado. De bota cardada. Quer dizer, absolutamente inadequado a quem representa o acionista Estado no seio da empresa. Podemos fazer. Traria para a praça pública problemas que são internos, Não, e delicados à empresa. ameaçar com falência, porque depois tem os obrigacionistas à perna por aí dentro. Ó Sérgio, vamos fazer um É fast forward. esta relação entre o acionista Estado e o gestor que vale a pena dissecar, e eu garanto-vos que no caso da TAP, disseco. E é chocante. Ó Sérgio, vou fazer um convite. Antes de publicar o livro, depois faz uma espécie de um resumo, fazemos uma entrevista só para falar do livro, de conteúdo do livro. Podemos fazer um fast forward. Okay. Imagine que nós neste momento damos o salto para de janeiro de 2020. Já com reestruturação negociada, porque a TAP não vai poder Janeiro de devolver. 2021. Sim, porque a TAP não vai poder devolver o empréstimo que o Estado vai fazer. A partir daqui, a TAP não pode receber mais dinheiro do Estado. Não, porque normalmente uma ajuda do Estado vem associada a uma cláusula que proíbe novas ajudas do Estado no prazo de 10 anos. E aqui, atenção, E agora se a TAP voltar a precisar de dinheiro nessa altura, o que é que acontece? falência. Mas já lá vamos à falência da TAP, que não pode ser ignorada. Mas há aqui um ponto que é a tempestade perfeita. É que a TAP só é viável com o hub de Lisboa. Não é a TAP que garante o hub, é o hub que garante a TAP. E o hub de Lisboa só é viável com o tráfego que venha do Brasil, dos Estados Unidos, Angola menos, Brasil e Estados Unidos, para a Europa e da Europa para lá. Curiosamente tem dois presidentes um bocadinho sui generis que... Brasil e Estados Unidos têm dois presidentes marados, portanto ninguém sabe quando é que a União Europeia vai levantar a interdição de voos desses países. Portanto, isto é a tempestade perfeita e eu aí, honestamente, até tenho simpatia pelo próximo CEO da TAP. Bom, e agora se eu lhe perguntar assim, com este cenário, com esta tempestade perfeita que está a dizer, o Sérgio não acredita seguramente que a TAP vai precisar apenas de 1,2 mil milhões de euros nos próximos 2 anos? Quer dizer, vamos lá ver aqui. Há aqui uma coisa, vejam, quer dizer, ainda vi, se posso citar um programa da concorrência, que foi o Negócios da Semana de quarta-feira. Claro, nós somos todos... Eu tive vontade de entrar por ali adiante e explicar aquelas alminhas que o Estado não vai injetar mais dinheiro porque a Comissão Europeia não deixa. Portanto, o problema não é entrarem agora 1.000 milhões e depois ser um novo banco que aquilo todos os anos entra mais dinheiro. Não. Aqui, graças às regras da Europa, da concorrência, porque a ideia da concorrência é ter um playing field, portanto, um campo aberto onde não há empresas... Exatamente. Portanto, não há perigo nenhum do Estado pôr lá mais dinheiro. Há perigo da TAP falir. Ó Sérgio, Deus o ouça. Bom, quero agradecer ao Sérgio Palma Brito esta conversa. Mas há um ponto ainda. Então diga, Sérgio. O ponto ainda pode chocar as almas sensíveis, mas eu acho que o Governo deve, de urgência, reunir meia dúzia de pessoas sérias e com alguma experiência para estudar o cenário de falência da TAP. Vamos começar a parar já. Começar a preparar já. Pois, o cenário de falência da TAP não está excluído e o pior que pode acontecer é uma falência desordenada. E se houver um grupo de pessoas calmas, acima de partidos, acima de fações, acima de Pedro Nunistas e agora o Moura Santistas, whatever, essas pessoas analisam e preveem um cenário de falência da TAP, sobretudo para conservar os voos de Estados Unidos e Brasil, porque são aqueles muito difíceis de substituir. Os voos da Europa, a British, a Iberia, as low cost, meus amigos... Sim. O problema são aquelas rotas. São aquelas rotas. E aí está o interesse nacional.
Sérgio, ficamos à espera do seu livro e fica prometida uma entrevista antes do livro sair, que é para o Sérgio revelar alguns pormenores sobre o livro. E para que... Muito obrigado. Muito obrigado, eu. E boa sorte nesse esforço de pôr um bocadinho de análise mais séria naquilo que é o processo da TAP. Olha, foi a conversa improvável desta semana com Sérgio Palma Brito sobre um assunto candente. Estão neste momento em direto cerca de 2.500 pessoas, eu quero agradecer a sua paciência. Quero pedir a estas pessoas aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Não pode ir para o coração. Adoro. Bem, e já agora lembrar-lhe que às 6h30 vamos ter o Mel Talks também. Obrigado, com licença, e até às 18h30. E agora, isto sai quando?